tema que eu escolhi é ainda bem por tudo que me aconteceu. Vamos dizer juntos, ainda bem por tudo que me aconteceu. Talvez alguém lendo isso aí diz, pastor, não, ainda bem nada, pastor. O senhor não conhece a minha história, pastor. É que se eu sentar com o senhor, tenho certeza que o senhor vai mudar essa frase aí. Vamos lá. Eu quero te ajudar a olhar essa ideia, essa frase, por uma outra ótica, sobre a perspectiva do céu. Até porque, irmão, Deus não desperdiça oportunidades. Existem eventos na nossa vida que talvez não faz sentido. Por algum momento não faça sentido, mas você vai perceber que em algum outro momento aquilo vai fazer muito sentido. Seja uma perda, seja um fracasso. Porque Deus sempre está no controle de tudo. Deus nunca é pego de surpresa. Se a gente olhar, por exemplo, a perspectiva dos 12 espias que foram enviados para averiguar a terra prometida, 10 voltaram vendo problemas, 2 voltaram vendo promessas. Entende a diferença, irmão? 10 só viu problema, 2 só viu promessa. Se você pegar uma outra perspectiva, por exemplo, de Davi, quando Davi está fugindo de Saul, e ele vai para a caverna ali de Adulão, ele fica alguns dias ali. E a Bíblia diz que 400 homens, está no texto, endividados e amargurados, se juntaram a Davi. Alguém pode olhar e dizer, 400 endividados, Davi viu 400 valentes, porque se tornaram os 400 principais do exército de Davi. Então tudo depende da ótica e da perspectiva com que você está avaliando a situação. Quem está comigo, diga amém. Eu posso continuar, irmãos? Abra a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, 28. Eu vou abrindo algumas janelas aqui, mas eu vou trazer você para o tema, tá, irmão? Mas é importante só para a gente sinalizar aqui. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Numa outra versão, só nessa mais, diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles a quem Deus chamou de acordo com o seu propósito. Olhe para mim, o capítulo 8 de Romanos, ele é um dos mais poderosos da carta de Paulo aos Romanos, porque aqui Paulo vai falar sobre vida no Espírito, ele fala sobre o sofrimento presente, ele fala, por exemplo, da glória futura, da soberania de Deus na salvação, que não há nada que eu possa fazer ou que você possa fazer para que nós pudéssemos ser salvos. Isso tudo é mérito de Deus. Se você pegar, por exemplo, os versículos anteriores dessa mesma carta, do capítulo 8, ele está falando do sofrimento do mundo, ele está falando da criação que geme. A criação, nós gememos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o cenário do sofrimento, incerteza. Você vê que ele consegue pegar tudo isso e dar sentido à vida. Se você pegar essa expressão original, qual é a ideia aqui no grego que ele está dizendo? Todas as coisas cooperam juntas. Porque aqui vai mudar toda a perspectiva, né, da vida cristã. Ele não está dizendo que tudo é bom, ele não está dizendo que tudo dá certo o tempo todo, que quem ama a Deus não sofre. Ele está dizendo que Deus usa inclusive o mal, a dor, a perda, as crises e o sofrimento como matéria-prima para produzir algo bom em nós. Você não deu nem um glória a Deus por isso, irmão? Que boa oportunidade você dizer, né? Amém. Mas quando você não entende, Deus está trabalhando nos bastidores. Deus não desperdiça a oportunidade. Tudo, até a dor, Ele está usando para te moldar segundo o propósito dEle. Então Ele efetua em nós tanto o querer, como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, você pode não entender o processo, mas pode confiar que há propósito maior de Deus, até naquilo que você não consegue ver. Você pode dizer amém?
Vou dar um exemplo para ficar mais claro para a gente. É como um bolo, né? A dona de casa aí, quando quer fazer um bolo, ela junta os ingredientes, né? Por exemplo, a farinha de trigo. Você já experimentou comer uma colher de farinha de trigo, irmão? Não deve ser bom não, né? E você já experimentou pegar 3 ovos, estalar assim, engolir assim? Já experimentou? Acho que também não dá não, né? Ou 2 colheres de óleo. Irmão, mas quando você pega isso tudo e mistura, né? Faz lá aquela mistura, leva para o forno, aí fica bom, não fica? Fica maravilhoso. O que eu quero dizer para você, irmãos? Que Deus não desperdiça nada. Tudo que acontece na minha e na sua vida tem um propósito maior que em algum tempo vai se revelar na tua vida. Você pode dizer amém? Dá um aplauso ao Senhor por isso, irmão. Sobre esse tema, essa expressão nasceu de uma célula. A pastora estava ministrando na célula e de repente ela falou, ainda bem que. Eu guardei essa frase, né? Ainda bem que. Eu falei, isso aqui dá um tema de mensagem. Foi na quinta-feira, a gente tem uma célula na casa da Flávia. Ela está ali atrás, a família dela participa. E isso aqui começou a mexer comigo. Desde quinta-feira eu falei, olha, Espírito Santo agora me ajuda, né? Às vezes você tem o tema, mas não tem ainda o texto. Às vezes você tem o texto, mas não tem o tema. Então eu tinha o tema, mas não tinha o texto. Você sabe que existe uma metáfora da vida cristã que é utilizado para explicar alguns conceitos teológicos da providência divina, que nos ensina sobre como lidamos com o tempo, com o destino e com as escolhas. Vamos dizer juntos, com o tempo, com o destino e com as escolhas. Ele vai falar de 3 perspectivas diferentes de eventos que nos acontecem. E por que isso aqui é poderoso? Ele chama de uma tríade que fecha um ciclo de tempo, que protege muito a nossa saúde mental e como a gente precisa disso, irmão. Nesse tempo que a gente está vivendo de tantas controvérsias, que vai nos ajudar a encontrar resposta para cada momento que está ligado a um propósito. Então, ele fala sobre esses 3 ainda bem. O primeiro é ainda bem do que aconteceu. Vamos dizer juntos, ainda bem do que aconteceu. Aqui a perspectiva está no passado. Aqui é validado por aquilo que foi bom, é o reconhecimento das conquistas, dos momentos de alegria, das portas que se abriram. E esse aqui é o ainda bem mais fácil da gente dizer, porque celebra o sucesso. O que ele nos ensina? E a não sermos indiferentes às nossas vitórias, por menores que elas sejam. Seja grato ao Senhor e aprenda a celebrar as pequenas conquistas como as grandes conquistas. Quem não sabe celebrar as pequenas conquistas, nunca vai poder celebrar as grandes conquistas. O segundo ainda bem, é o ainda bem do que não aconteceu. São as frustrações, são as ressignificações pelo que não foi, e esse aqui é o mais profundo, porque muitas das vezes, é mais difícil compreender de imediato, é aquilo que você chama de livramento pelo que não aconteceu, e nos ensina sobre maturidade, confiança no fluxo da vida. E o terceiro, ainda bem do que vai acontecer. Isso aqui tem a ver com o futuro que Deus tem preparado para mim e que Deus tem preparado para você. E aqui deve ser encarado com otimismo, perspectiva pelo que virá. Esse ainda bem é o ainda bem da esperança, do propósito, é a convicção de que o futuro guarda oportunidades e que nosso caminho não termina nos obstáculos de hoje. É o que nos mantém em movimento. E em vez de temer o amanhã, você agradece antecipadamente pela capacidade de superação e pelas novas histórias que serão escritas a respeito de você. Esses 3 ainda bem, eu quero encaixar na história de um homem, porque agora eu vou começar a pregar, irmão. Quando nós olhamos para a Bíblia, se tem um homem que se encaixa perfeitamente nesse ainda bem por tudo que aconteceu, é a história desse homem que eu quero contar agora. O nome dele é José. Quem conhece, irmão? É o José, as pessoas chamam de José do Egito, né? Na verdade não é do Egito, não, é no Egito, né, irmão? José no Egito. Ele não nasceu no Egito, ele foi mandado para lá, então ele não é do Egito, ele é no Egito. Então, eu quero mostrar para você como que alguém
né, que passou por tantos perrengues na vida, e ele entendia isso, que existe um porquê, essa perspectiva, existe um porquê nesse sofrimento, existe um porquê em tudo aquilo que me aconteceu. Abra a tua Bíblia em Gênesis, do capítulo 41, 47. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, vai entrar aí na tela. Olha, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Josué aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José: vês que eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, 43, e fê-lo subir ao segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E José chamou Faraó de Zafanete Paneia, e lhe deu por mulher Azanete, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. A história de José, ela é impressionante, e ao mesmo tempo ela é muito inspiradora. Aqui se encaixa esse ainda bem por tudo que aconteceu. É uma história cheia de drama, de reviravolta. Parece aquela série, né, irmão? Aquelas novelas de reviravolta. Ou aquele filme que você está assistindo, que o negócio vira de um lado para o outro. O mocinho está sendo perseguido, humilhado, daqui a pouco vira o negócio, o mocinho começa a ganhar. E é interessante, né? Como que a gente, quando olha para a história de José, esse aqui é digna de filme de Hollywood, é digna de novela. Realmente essa história é digna. Você sabe que os irmãos de José fizeram muito mal para ele. Porque a questão não é o que se faz, mas é quem faz. Porque tem coisas que a gente não espera, irmão. Principalmente de quem está perto, principalmente de quem a gente ama. Está falando de irmãos de sangue, que causaram todo aquele problema na vida de José. Isso aqui nos ensina muita coisa, porque as maiores lições que a gente tira da vida estão nas perdas. Porque, irmão, o processo, as dificuldades, as lutas, às vezes os desertos, nos torna sensível e acessível. Eu não estou dizendo que a vida tem que ser baseada o tempo todo nisso. Não, porque os momentos de alegria são maravilhosos. É tão bom a gente, quando cria expectativa de algo bom e aquilo dá certo, é ou não é? É maravilhoso. Então, a crise, muitas das vezes, nos humaniza, nos ensina que nós somos dependentes. Então eu te dou um conselho, irmão: quando a crise chegar, questione o problema, não questione Deus. Questione quem, irmão? Não questione Deus, questione o problema, porque Deus sabe o que está fazendo, irmão. Talvez você não pode entender, mas Deus sabe o que está fazendo. José poderia ter escolhido um caminho, como muitos fazem hoje, murmurando, o tempo todo reclamando contra Deus, lembrando da túnica colorida que o pai havia dado e que foi rasgada, que foi perdida. Ele poderia estar lembrando do ódio dos seus irmãos. José tinha todas as razões para desistir, mas ele decidiu servir, ele decidiu agradecer pelo que lhe aconteceu, e decidiu dizer: ainda bem por tudo que me aconteceu. Imagina comigo José jovem, longe da família, vendido como escravo, em uma terra estranha. Irmão, ele poderia ter sido apenas um escravo comum, não tinha problema nenhum.
Mas é mais um que passou despercebido. José não, pelo contrário, ele fez questão de ser o protagonista da sua história. Não importa o que as pessoas fazem, tome muito cuidado, porque existem pessoas, irmãos, que já passaram ou vão passar por essa terra, que jamais serão esquecidas. Jamais. Você quer ver um exemplo? O Pelé. Quando fala o nome do Pelé, o que te lembra, irmão? As gerações vão passar e alguém sempre vai lembrar do rei do futebol, Pelé. Assim como tem gente que vai chegar na tua vida e vai sair. Porque existem aqueles que vêm e existem aqueles que ficam e aqueles que vão. Aqueles que ficam são intercessores, são os companheiros da caminhada, são os discipuladores, são líderes que pagam o preço pela tua vida, é alguém que se preocupa com você, às vezes até fora do ambiente da igreja, são aquelas pessoas que realmente se preocupam com a sua casa, se preocupam com a sua família. Tem gente que não é esquecido, né, irmão? Não é esquecido. A Bíblia conta a história da mulher do vaso de alabastro. Lembra disso, irmão? Jesus entra na casa de Simão, uma reunião de homens, ela quebra um protocolo, entra na casa, quebra um vaso, um vidro de perfume de 1 ano que ela juntou o dinheiro e começa a enxugar, molhar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. O que Jesus falou para ela? Enquanto o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, também o que ela fez será lembrado, como um memorial. Então tem pessoas que vai passar pela terra e não serão despercebidas, serão sempre lembradas. Entenda uma coisa, irmãos, do que eu vou lhe dizer hoje. Um dos maiores testes de maturidade espiritual na vida de um cristão é a sua capacidade de reconhecer a unção de Deus na vida de outra pessoa. Vai entrar aí a frase, não vai? Eles vão colocar lá, quer ver? Essa daí. Porque ninguém é igual a ninguém. Tem pessoas que são especiais. Tem pessoas que são colegas. Tem pessoas que são amigos. Tem pessoas que são íntimos. Senta na minha mesa. Mas nem todo mundo senta na minha mesa. Se você não tiver esse filtro, irmão, você vai sofrer na vida, na mão de pessoas. Pastor, isso não é acepção de pessoa, não, isso é sabedoria espiritual, irmão. Amém? Nem todo mundo vai passar da minha porta da sala para dentro. Nossa, pastor, é verdade, irmão. Porque não está preparado. Porque não está pronto para andar comigo. Aprenda uma coisa, o céu, ele não mede os grandes como os homens medem na terra. No reino de Deus, a grandeza é medida pela fidelidade, obediência, capacidade de ocupar corretamente o lugar que Deus te designou. Até porque, quando o Senhor retornar, Ele não fará distinção entre os que lideraram multidões e os que oraram em silêncio, aqueles que pregaram para milhares, ou que sustentaram 10 no anonimato. Ele vai buscar fidelidade. O que significa isso, pastor? Se você fez o que Ele te designou para fazer. É isso que Deus vai buscar, irmão. Quando nós olhamos para a história de José, principalmente esse capítulo que a gente leu, eu chamo de chegou a hora da honra. Chegou a hora da promessa se cumprir. Porque muita gente tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus? A que promessa é essa que nunca se cumpre? Então eu digo que chegou o momento da honra na vida de José. Daquelas lágrimas derramadas, do abandono, da solidão, da prisão, da traição dos irmãos, da injustiça. A Bíblia diz do Salmo, tem o Salmo 126, quem leva a semente chorando, voltará com alegria, trazendo a sua colheita. Eu não sei se isso aqui serve para alguém aqui dentro, mas Deus manda te dizer que esse é o ano da colheita. Aliás, eu quero usar mais filtro aqui. Esse é o mês da sua colheita.
Esse é o semestre que Deus vai trazer mudanças significativas na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Esse é o mês que Deus vai ajustar muita coisa, para que você possa caminhar com velocidade, e vai ser o melhor semestre da sua vida. Isso vai reverter no próximo semestre, e a partir dos 6 meses que virão, você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode aplaudir se você recebe. A Bíblia vai dizer que José foi honrado pela autoridade máxima do Egito, talvez da terra, porque o Egito era um império muito poderoso na época. Quando José ele foi chamado perante Faraó, o que aconteceu? Ele deixou o seu dom fluir. Ele era um sonhador. Tentaram matar José, tentaram proibir José de sonhar. Quando ele chega diante do rei, o que ele vai apresentar? Ele não tinha outra coisa a não ser o seu dom. Então ele começa a sonhar. Ele começa, na verdade, não só sonhar, mas a interpretar sonho. Tem gente que tem o dom de sonhar, e tem gente que tem o dom de interpretar sonho, irmão. Isso é maravilhoso, porque olha o versículo 37 do capítulo 41. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais, e disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Veja que o que se destaca na vida de José não era a sua eloquência, não era a sua capacidade, não era o seu físico, não era a sua influência, mas o que se destaca é que José tinha o quê? O Espírito de Deus. Eu digo uma coisa: quem tem o Espírito de Deus anda na frente, irmão. Quem tem o Espírito Santo sai na frente. Se você pegar o capítulo anterior, capítulo 39, 3, olha o que a Bíblia vai dizer. E este percebeu que o Senhor estava com José, e o que fazia prosperar, e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele, e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas essas posses. Entenda uma coisa: José não estava em um palácio quando essa palavra foi dita para ele. Ele estava numa condição de escravo, e mesmo assim havia algo nele que chamava a atenção do seu senhor. O que, pastor? Ele era excelente em tudo que fazia. Ele sempre entregava acima da média. Se pedir ele para fazer A, ele fazia A e B. Entende, irmão? O que eu quero dizer? Que enquanto aqueles escravos trabalhavam para não apanhar, José trabalhava para glorificar a Deus. Seja excelente em tudo que você faz, irmão, sem esperar das pessoas reconhecimento. Seja bom, seja excelente, porque essa é a tua essência. Você é nascido de novo, nascido de Deus, irmão. Então não tem como, a tua essência é divina, é celestial. Quando Jesus falou para aquela mulher assim: tu está me pedindo água, se você soubesse, você que me pediria, eu te daria água. Ela fala assim: a água que eu te der vai fluir para a vida eterna. O que ele estava dizendo para aquela mulher? Que agora as fontes que vão jorrar de você são fontes que vão liberar vida. Por onde você passar, você vai ser um testemunho de vida. Tem alguém aqui pronto para ser esse testemunho, irmão? É isso que está acontecendo. Enquanto outros serviam de má vontade, José servia com alegria. Enquanto outros faziam um mínimo, José fazia um máximo. E alguém percebeu, Potifar percebeu. Nesse caso aqui, o Potifar é o pastor, irmão. O pastor está vendo tudo, irmão. Está percebendo a má vontade das pessoas. Se pede às vezes para servir. Servir não vai matar ninguém, não. Você vir para a igreja 2 horas no domingo, porque a maioria aqui vem 2 horas no domingo. Alguns estão na escala de diáconos, obreiro, pessoal do som, estacionamento. Isso aqui, meu irmão, não vai te deixar mais pobre. Isso aqui não vai acabar com o teu casamento. Isso aqui não vai interferir na tua família. Você vir 2 horas para a igreja e ficar aqui no culto servindo. Pelo contrário, irmão, você está sendo muito abençoado. Melhor é dar do que receber. Maior no reino é aquele que serve.
Diz a Bíblia, do que ser servido, melhor é servir do que ser servido. Então, na verdade, é uma honra poder estar num ambiente como esse, servindo ao meu irmão. O que seria de mim se não tivesse alguém para me servir, irmão? Eu estaria falando aqui para as paredes. Que bom que você está aqui, porque na minha entrega eu estou te abençoando e ao mesmo tempo o meu dom está sendo exercido naquilo que eu estou oferecendo. E da mesma forma você oferece para o teu irmão. Isso é igreja, isso é reino de Deus, é a multiforme graça de Deus, as várias maneiras de Deus operar, de Deus realizar através da minha vida, através da sua vida. José servia com alegria, enquanto aqueles homens estavam murmurando. E aqui tem uma lição poderosa: a sua postura não pode ser determinada pelo ambiente. Eu já cheguei em lugares pobres, irmão, mas que lugar limpo, que lugar cheiroso, que ambiente agradável, sabe, dá vontade de você não ir embora. Agora eu já cheguei em lugares de pessoas de posse, irmão, que treva, que tribulação, que demoniamento de ambiente. Você entende, irmão? Que quem faz o ambiente é quem? É você. É você que faz o ambiente. Você pode transformar o ambiente da sua casa no melhor ambiente da terra. Você pode transformar esse ambiente que você está no melhor lugar desejado. Eu gosto de estar ali naquele lugar com os meus irmãos, recebendo, ouvindo a palavra. Isso aqui tem a ver com identidade. É a nossa identidade. Eu aprendi uma coisa: quem tem identidade não negocia propósito, irmão. Amém? Quem tem identidade não negocia propósito. Para de andar pelo que os outros falam. Para de buscar a aprovação das pessoas. Você não precisa disso. Jesus falou para o filho dele: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Está resolvido, irmão. Quando o diabo chegou, transforma a pedra em pão e come. Ele podia fazer, não podia? Podia, ele tinha poder para isso. O que o diabo queria? O diabo queria que Jesus obedecesse ele. Mas ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso te obedecer, porque eu já ouvi da boca do meu Pai. Ele me deu uma identidade. Quem tem identidade não negocia propósito, irmão. Posso continuar? José não se destacou pela sua sabedoria, pela sua eloquência, mas porque nele havia um espírito excelente. O Espírito de Deus estava sobre ele. Interessante. Chega o momento da honra na vida de José. Foi o texto que a gente leu. Disse Faraó: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então disse Faraó, então tirou o Faraó o anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fez-lhe vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no pescoço. Faraó aqui não estava dando só joias para José. Ele entregou a senha do cartão de crédito e a assinatura digital na mão de José. É isso que está acontecendo aqui, irmão. Você faz o que você quiser. Se fosse você, irmão, o que você faria? E essas honrarias aqui têm muito significado, porque José é um hebreu, e como hebreu ainda é escravo. Então, irmão, o Egito não ia se submeter a um escravo, e muito menos a um hebreu. Então, a honraria que ele está recebendo na frente do povo, em público, nas maiores autoridades do Egito, Faraó está investindo ele de autoridade, de poder. O que significa o anel de sinete? Faraó tirou o anel de sinete. Era um selo de autoridade, ele funcionava como um carimbo oficial. Então, a partir de agora, todo documento escrito passava pelo crivo de José, porque era aquele anel que pressionava a cera ou o barro para selar a ordem. O nome disso aqui é poder de decisão. O que Faraó o que José está recebendo? Poder para decidir, né? O que vai ser decretado, tudo passa por José. Então ele passou a ter o mesmo poder administrativo que o rei. Ele é a segunda pessoa agora depois de Faraó. As vestes de linho, roupas que apenas a nobreza e o alto escalão usavam. Lembra que os irmãos rasgaram as vestes coloridas de José antes de vendê-lo?
Agora chegou a hora da honra, irmão. A Bíblia fala sobre o colar de ouro, que era símbolo de honra e reconhecimento público pelos serviços extraordinários prestados ao Estado. José foi excelente. José conseguiu interpretar o futuro que ninguém conseguia interpretar. Veja que no dom ele foi próspero. Irmão, a tua prosperidade está naquilo que você faz todos os dias. A profissão que Deus te deu pode ser uma bênção para você ter muitos recursos, para atrair muitos recursos nessa terra. Acredite no teu chamado, acredite naquilo que Deus te chamou para realizar. E por último, ele faz ele subir num segundo carro. Existia o carro principal e existia um segundo carro. Ele entrega para José esse segundo carro, né? No mundo antigo, isso era equivalente a equivalência visual a andar no carro oficial. É uma espécie de vice-presidente. E por onde José passava, as pessoas se ajoelhavam diante dele, ou quando não, exclamavam, gritavam o nome de José. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está pronto para receber aquilo que Deus quer te entregar? Deus quer honrar o seu povo. Deus quer honrar a sua igreja, mas será que o teu coração está pronto para receber? Quem está pronto aí, diga amém, irmão. Amém. E ainda mais muda o nome dele, olha, e a José chamou Faraó de Zafanete Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu toda a terra do Egito. Zafanete Paneia era um título que carregava um peso profético administrativo. A etimologia desse nome é: o Deus fala e ele vive, aquele que dá o sustento à vida. Isso fazia uma referência direta ao fato de José ter salvado o Egito. Então todas as vezes que alguém falava o nome de José, também lembrava do feito de José. Ele foi um homem grande, e ele também entrega a filha de um sacerdote para que José pudesse casar. Naquele momento agora José está fazendo parte da alta sociedade, ele precisava de conexões de sangue. Então o que Faraó providencia? O casamento, porque a partir daquele momento, casar-se com a filha de um sacerdote era entrar para a elite intelectual e religiosa do Egito. Isso transformou José em um estrangeiro talentoso e em um membro legítimo da aristocracia egípcia. Diga comigo, Deus sabe o que está fazendo. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus sabe o que está fazendo, irmão. Eu quero pegar 3 ainda bens aqui na vida de José. Quem está comigo, diga amém. O primeiro deles é: ainda bem que me rejeitaram. Vamos dizer juntos, irmão, ainda bem que me rejeitaram. Você já foi rejeitado, irmão? Quem é que já foi rejeitado, irmão? Ok. Ainda bem que me rejeitaram. Senão hoje eu não estaria aqui, irmão. Porque um dia alguém não acreditou em mim. Eu poderia estar lá, malhando trigo no lagar, esquecido. Mas eu aprendi uma coisa, irmão. Sou eu que determino aonde eu quero chegar. Eu não me vitimizei. O dia que disseram para mim, não, você não é capaz, você não. Eu não fiquei me vitimizando. Eu fui buscar Deus. Eu fui ouvir a voz de Deus. Pare de acreditar em pessoas que não investem em você, não ora pela minha vida, não semeia na minha vida e quer ficar dando pitaco na minha vida, irmão. Entendeu? Eu acredito em quem semeia em mim. Muitas das vezes a minha esposa, com o joelho dobrado, intercedendo pela minha vida. Olha, Deus mandou te entregar isso aqui. Deus mandou falar isso aqui com você. Olha, Deus nos deu essa direção. Sabe por que eu ouço e eu considero? Porque é alguém que acredita no meu ministério. Porque é alguém que lutou comigo. Para chegar até aqui não foi sozinho, não. Teve muita lágrima, teve muito choro, teve abandono, teve tristeza. Eu não estou me comparando a José também não, tá, irmão? Aí seria muita petulância minha, né? Não cheguei nem perto. Mas acontece, cada um
na sua provação. Então tem pessoas que passam pela nossa vida, elas não só passam, elas vão ficar. Ainda bem que me rejeitaram. Olha Gênesis 18. Eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros. Aqui, eu estou voltando lá atrás, quando os irmãos de José decidiram matar José. E Rubens intercedeu. Não, matar não, aí é muita crueldade. Mas olha o ponto que chegou aqueles irmãos de sangue. O que se espera do irmão mais velho, irmão? O que se espera de um irmão mais velho? Um bom conselho, dinheiro, né? Investimento. Se puder dar um dinheiro também, né, irmão? Às vezes a pessoa já está lá bem de vida, ou cresceu um pouco mais, ou já tem um pouco mais de sabedoria, um bom conselho. Pode ser tudo isso. Então José foi rejeitado, traído e vendido pelos próprios irmãos. Então, naturalmente isso parece derrota, mas espiritualmente foi o início do propósito que Deus tinha para ele. Sabe por quê, irmão? Se ele não fosse rejeitado, ele nunca sairia de casa. Se não saísse de casa, nunca pisaria no Egito. E sem o Egito, não haveria governo. E sem governo, a sua geração teria desaparecido. Foi por causa da rejeição que José foi enviado para uma terra distante, e por causa do seu posicionamento, toda uma geração foi alcançada por causa daquilo que José decidiu suportar. O que significa isso, pastor? Não importa aquilo que te fizeram, o que importa é que Deus não desistiu de você, é que Deus tem planos e promessas para a sua vida. Então cuidado, tem portas que se fecham porque Deus está abrindo caminho maiores. Nem toda rejeição é perda. Pode ser algo ligado a relacionamentos novos que Deus está trazendo para a sua vida. O segundo ainda bem na vida de José. O primeiro é ainda bem que fui rejeitado. O segundo, ainda bem que fui esquecido. Quem já foi esquecido aqui, irmão? Eu me lembro um dia que a gente estava numa viagem, foi você que eu esqueci, que eu já estava quase saindo sem você, não, né? Foi alguém. Eu peguei o carro, parei no posto para abastecer, não sei, alguém saiu, foi no banheiro, eu já estou saindo. Não sei se foi a Emily, ou se foi o Felipe. Ué, pai, você ia me deixar para trás? Esquecido. Ainda bem que fui esquecido. Interessante isso aqui. Olha o versículo 50 a 52 de Gênesis 41. Antes dos anos de fome, Azanete, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José, deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra aonde eu tenho sofrido. Entenda uma coisa. José agora está casado com a filha do sacerdote. Ela engravida e tem 2 filhos. Um dos nomes que ele dá à criança é Manassés, e o outro é Efraim. Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer, e depois Deus me fez prosperar, foi o nome das 2 crianças. José precisou esquecer para depois prosperar. Eu vou repetir para ver se faz sentido para alguém aqui. José precisou esquecer para que depois ele pudesse prosperar. Cuidado, pode ter coisas, pensamentos, situações prendendo você para que você possa avançar. E nessa noite, há uma unção de Deus aqui nesse lugar sendo liberada. Deus me fez esquecer para que eu possa prosperar. Sabe por quê? A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ser próspera naquilo que Deus não abençoou. Ou usar a sua posição agora hierárquica para se vingar e perseguir quem lhe fez mal. Isso é muito cruel e é muito perigoso. José, quando interpreta os sonhos na prisão, ele ajuda o copeiro e foi esquecido por 2 anos. Lembra disso? O copeiro voltou a servir o rei. O padeiro foi decapitado.
Os dois pediram a interpretação do sonho. O padeiro podia ter dormido sem essa, mas foi pedir para José interpretar, entendeu, irmão? Cuidado com o que pede para orar. Tem gente que ora e acontece, né, irmão? Ora e Deus faz. Aqui o esquecimento parecia injustiça, porque eu orei, eu me interpretei, eles voltaram para o palácio, ou o copeiro voltou, esqueceu de mim, 2 anos. Mas o esquecimento, que parecia injustiça, na verdade era tempo de preparo invisível. Ainda bem que ele esqueceu de José. Sabe por quê, irmão? Porque, na verdade, o atraso de Deus não é descuido, é estratégia. Porque se o copeiro lembrasse de José antes da hora, José sairia, mas para um lugar menor do que Deus tinha para ele. Me compreende? Se ele sai antes da hora, não seria para decifrar o sonho de Faraó, poderia ter sido para qualquer outra coisa, e consequentemente, ele não estaria posicionado aonde Deus, naquilo que Deus tinha para ele. Então, nem toda espera é atraso, pode ser posicionamento. Deus não te esqueceu, Deus está te preparando. Eu quero declarar isso na tua vida nessa noite, irmão. Não é esquecimento, é Deus preparando você, porque se José vai para aquela posição antes da hora, antes do tempo, ele não estaria pronto para suportar tudo aquilo. E número 3, ainda bem, por tudo que aconteceu. Vamos lá no texto 50-20. José agora está naquele momento encontrando a família, depois de ter passado por todo o processo, recebeu as honras, e agora ele vai cuidar da família dele. Gênesis 50-20, os irmãos descem até o Egito por causa da fome. Jacó e todos os seus 11 filhos agora vão até José, e tem todo aquele momento onde José se revela, choro. Olha o versículo, no capítulo 50, versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Aqui José está entendendo tudo. O que parecia uma bagunça, era um plano perfeito de Deus em construção, e ele não só venceu, ele venceu e salvou uma geração inteira. Talvez um dia você vai entender o porquê que tudo na tua vida aconteceu. Porque Deus é especialista em transformador em destino, irmão. José agora, ele tinha tudo para pagar o mal com o mal. Porque ele está numa alta posição agora sobre o Egito. Ele poderia agora se vingar, né, irmão? Repito a frase, a pior coisa que pode acontecer é Deus fazer alguém prosperar naquilo que Deus não abençoou. Só que José tinha a bênção de Deus, e mais do que a bênção de Deus, José tinha um coração tratado. José era alguém curado, José não era enfermo na sua alma, porque para chegar a uma conclusão dessa aqui, o mal que vocês me fizeram, na verdade você estava me fazendo um bem. Só alguém curado, só alguém que tem o Espírito de Deus, só alguém que anda acima da média, irmão. Não sei se você está entendendo. Se José pudesse voltar no tempo, ele não mudaria o processo, porque foi o processo que o levou ao propósito. Quem é que pode ficar de pé comigo? Ainda bem, por tudo que me aconteceu. Que essa palavra hoje, irmão, possa fazer sentido na vida de alguns que aqui estão, que talvez entrou na crise, você não consegue se libertar, aqueles pensamentos que te aprisionam, e que você fica o tempo todo, por quê? Hoje, você está pronto para sair daqui dizendo, acabou, eu estou pronto para prosperar, eu não vou deixar mais, sabe, esses pensamentos intrusivos, porque José primeiro precisou esquecer, para depois prosperar. Talvez muita gente aqui, a prosperidade foi interrompida, porque você está nesse processo
de dúvida, de medo, olhando o tempo todo para trás, preocupado com aquilo que te aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa: o que te aconteceu foi um evento, passou, acabou. É aquele ainda bem, né, que eu falei aqui, ainda bem do que me aconteceu, ou do que não me aconteceu, ou do que vai acontecer, não importa, irmão. Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Eu falo isso para casais que aqui estão. Se você não aprender a ressignificar as coisas, você se impede de ser feliz, porque não tem como querer viver o hoje olhando para trás, buscando as coisas do passado. Então é a noite da ressignificação. Como pessoas que estão aqui, que talvez você veio de um outro ministério, e lá você foi amaldiçoado pelo líder, você vai, mas não vai prosperar, você vai, mas vai voltar frustrado. Não, irmão, não. Eu creio na palavra de um sacerdote, eu creio que Deus pode fazer nova todas as coisas. É como pessoas aqui, que tem um chamado, que tem um ministério, mas está paralisado, porque está, de repente, como eu, ouvi uma palavra. Você não, assim que falaram para mim, você não, aí já é demais. Eu decidi uma coisa, irmão: eu quero o que Deus tem para mim. Não importa aquilo que as pessoas vão pensar, não importa o que elas vão imaginar. Eu sei quem eu sou. Não foram elas que pagou um preço por mim lá na cruz do Calvário. É a Ele que eu devo a minha obrigação, é a Ele que eu devo a minha gratidão. É a Deus, não são as pessoas. Coloque a mão sobre o teu coração. A gente vai fazer esse louvor. É um bom momento para você se quebrantar na presença de Deus e pedir para Deus: Senhor, eu quero esquecer o meu passado, eu quero esquecer o que ficou para trás, eu quero seguir em frente, eu quero o novo de Deus para a minha vida. Quem aqui está entendendo nessa noite? Então feche os seus olhos e começa a orar e agradecer o Senhor, irmãos, no nome de Jesus. Vamos adorar. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.